Começando agora mais um podcast aqui do Advogado 10X e hoje com 3 brilhantes advogados, experientes advogados, nossos parceiros lá do G10. Do meu lado aqui, doutor Marco Baroni, doutora Marlene, doutor André. São advogados experientes que com certeza vão acrescentar muito aí na tua advocacia. Então, se você ainda não segue o canal, segue aqui o canal, ativa o sininho, que com certeza hoje você vai ter uma aula aqui. Do meu lado aqui, doutor Marco Baroni, né, advogado de uma das áreas do direito que eu mais gosto, que é o direito de família, né? Doutor Marco, quem não te conhece, quem é o doutor Marco Baroni? Bom, obrigado pelo convite. Doutor Marco Baroni é um advogado há 23 anos, especializado em direito de família e sucessões, autor de livro pela editora Advogado 10X, o livro é Eu Quero Divórcio e Agora, um guia prático para que a gente esclareça as 50 maiores questões que as pessoas têm na hora de se divorciar. Sou pai de família, tenho um filho biológico, o Leonardo, uma filha do coração, a Maria Clara. Sou casado com a Kênia e hoje tenho meu escritório de sucesso, trabalhando aí com a área do direito de família e sucessões. Renomado advogado, né? E a doutora Marlene? Primeiramente, né? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Fala mais perto do microfone. É um prazer estar aqui com vocês, com esses colegas renomados aqui, né? Hoje eu quero falar um pouquinho de mim. Meu nome é Marlene Tavares, eu sou advogada empresarial. Eu atuo há mais de 30 anos e também faço hoje mentoria para advogados. Eu sou mãe, sou avó, sou advogada, mentora. E é tudo isso numa mulher só, porque hoje as mulheres são poderosas, não é? Então a gente consegue juntar tudo isso numa pessoa só. Então, hoje eu quero aqui tentar passar para vocês um pouquinho da minha vida profissional, que é uma vida também, não foi difícil, não foi tão fácil, mas a gente chega lá, como eu cheguei. E o doutor André? Muito obrigado, professor, pela oportunidade de estar aqui, ainda mais gravar aqui junto com o Marco Baroni, a doutora Marlene. Eu sou advogado há 15 anos e há 15 anos praticamente eu tenho o meu escritório, atuo mais na área da previdência, minha especialidade é aposentadorias de uma forma geral, mas tem especialidade também na área trabalhista. Meu escritório é um escritório full service que atende outras áreas, então hoje a equipe ali está em 15 pessoas, área trabalhista, previdência, família, sucessões, enfim. E hoje eu estou mais nessa parte de coordenação, de gestão do escritório, que é um tema que eu fui descobrindo, principalmente depois que eu entrei lá no G10. Me apaixonei e até tenho um perfil no Instagram que eu tenho feito uma série de lives falando de gestão, algo que eu gosto muito. Doutor Marco, como você vê a atual advocacia? Atual momento, atual modelo de advocacia? O atual momento da advocacia está fadado ao insucesso. É a velha advocacia que vem se perpetuando sem marketing, sem trabalhar as redes sociais. Essa advocacia não vai permanecer, né? O que eu vejo é que uma nova advocacia está surgindo desde que a OAB liberou aí o marketing jurídico para advogados. E eu acredito que sim, que esse é o caminho para o futuro. É um caminho de um advogado que vai lidar com redes sociais, que vai fazer marketing, que vai buscar na internet, na rede, os seus clientes. Até porque a marketing é uma ferramenta, né, para atrair novos clientes para o setor de advocacia, né? Doutora Marlene, como é que a senhora vê o atual momento da advocacia? Eu vejo assim com bons olhos, porque o marketing jurídico hoje é uma coisa assim fundamental. Advogado que não entrar, não procurar se especializar, não procurar aprender sobre isso e estar na internet, nas redes sociais, não entender um pouco de tecnologia, realmente está fadado a um insucesso. Porque no meu tempo, infelizmente, não existia internet. Então, eu não pude... Hoje, eu posso entender o antes e o depois da internet, porque o antes era tudo muito mais complicado. A única coisa que nós tínhamos era uma publicação no jornal local. Então, você fazia lá um anúnciozinho e era o máximo que nós tínhamos. Hoje, com essa internet, com a tecnologia, a pessoa vai longe. Você vai longe com toda a facilidade que você tem. Você consegue atender clientes em lugares do mundo que você nem imaginaria chegar lá. Exato, exatamente. Então, você tem essa possibilidade de falar com pessoas do mundo inteiro e você atuar para pessoas do mundo inteiro.
Então, isso é muito legal, porque a chance de você crescer é muito mais rápido, a chance de você ficar mais conhecido, a chance de você criar uma autoridade sobre o assunto, sobre a área que você domina, é muito importante, sim, a internet. Então, hoje, as redes sociais é a base fundamental para o sucesso do advogado. André, como é que você vê aí a atual advocacia? Em transformação, porque o advogado ele está saindo daquele momento mais tradicional. Houve uma grande ruptura quando a advocacia mudou lá da máquina de escrever para o computador, para a internet. E hoje, com essas ferramentas de inteligência artificial, automações, audiências online, a possibilidade do advogado trabalhar mais as suas redes sociais. Então, hoje, o momento da advocacia é de transformação. Quem souber se adaptar a esse novo momento, a essa transformação, terá sucesso. Quem ainda ficar resistente, eu não gosto de fazer audiência online, a inteligência artificial cria jurisprudência, não posso aplicar, esse marketing jurídico que eu tenho que fazer dancinha para poder aparecer, não é que pra não mim, precisa, né? Que não precisa. Então, quem não se adaptar a essa nova realidade, infelizmente, vai ficar para trás. Doutor Marco, uma das coisas mais importantes nesse momento é o advogado entender que ele é uma marca pessoal e que ele tem que trabalhar com a marca dele, o branding dele. Como é que você enxerga isso? Aliás, você tem o teu livro é uma ferramenta disso, né? Cadê teu livro? Tá aqui. Né? O livro do Dr. Marco Baroni, aqui, ó. Quero o Divórcio Agora, um livro publicado lá pela nossa editora, Advogado da EX. É uma ferramenta de branding, né? É uma ferramenta de branding. Antes e depois do livro? Vamos falar um pouquinho do livro, dessa questão de marca pessoal. Qual foi o impacto disso tudo? Então vamos lá. O livro foi um divisor de águas. Era um sonho que imaginei, quem sabe, que nunca se tornaria realidade, e com o apoio do Advogado da EX e da editora eu consegui transformar esse sonho em realidade e que tem gerado bastante frutos. Com esse livro eu me apresento ao mercado de maneira diferente, eu acrescento valor à minha marca pessoal, ao Dr. Marco Baroni, e isso tem ajudado a fazer novos negócios, tem ajudado a conquistar novos clientes, tem permitido que eu apareça mais para aquelas pessoas que desejam contratar um advogado de divórcio, que é a minha especialidade. Ou seja, quando você vai num desembargador, num juiz, não estou dizendo que ele vai ter nenhum tipo de facilidade, mas quando você vai lá e fala, eu quero trazer um livro para você, eles te recebem de uma outra forma, né? O mercado tem outra visão. Você com certeza outro dia o Marco lá de Brasília me ligou, falou, acabei de vender um livro por 30 mil. O que ele quis dizer? Ele acabou de assinar um contrato por causa do livro que ele tinha e cobrou 30 mil. O valor de mercado, a visão de mercado do Marco Baroni é de uma outra forma hoje, depois do livro? É diferente, sem dúvida nenhuma. Até porque isso serve de ferramenta para que você permaneça com o cliente, consiga novos contratos e que esses contratos tenham valores maiores. Realmente é a percepção de valor que as pessoas têm por ter um advogado que é autor de um livro é completamente diferente. O seu valor aumenta exponencialmente. Hoje a advocacia não é mais de mero conhecimento. Dominar o divórcio é obrigação. Sim. Mas é uma advocacia de reconhecimento, né? Se você pode dominar muito, mas se você não for reconhecido no mercado como um bom advogado, teus honorários não serão bons, né? É verdade. Então, Marlene, aí, como é que a senhora vê essa questão da construção da marca pessoal? É uma advocacia completamente diferente do que era lá atrás. Eu tenho um diploma que ninguém de vocês tem aqui. Eu desafio quem tem. Eu tenho um diploma de datilografia. Né? Eu fiz petição em máquina de escrever. Naquela época era o cartãozinho, papelzinho. Hoje o cartão de visita do advogado é a rede social, é o Google Empresa, o Google Meu Negócio, avaliações lá. Isso é a construção da marca. Como é que a senhora vê a questão da marca pessoal, doutora? Importantíssimo, né? O branding. Hoje em dia você tem que se destacar no mercado. E para você se destacar no mercado, você precisa sim ter uma marca pessoal. Você tem que desenvolver essa autoridade, né, para que as pessoas te comprem, porque na verdade você está se vendendo. Então a sua marca vai te vender. O que acontece? Para você criar essa marca, esse branding, você vai ter que realmente escrever um livro, fazer e-books, fazer palestras, fazer cursos. Tem uma série de coisas que vai fazendo com que você crie essa autoridade. Atualmente, realmente, eu vou ser sincera e vou falar uma coisa aqui que eu já deveria ter feito, que seria o meu livro. Mas eu tenho alguns e-books,
inclusive na área de holding familiar e gestão para escritório, eficiente para escritório. Isso aí também já desenvolvi alguns e-books, porém, está aí na forma o livro para sair logo, logo, se Deus quiser, isso aí vai sair sim, entendeu? Porque eu estou desenvolvendo outras coisas, eu passei a fazer outras coisas e deixei isso é uma prioridade, mas eu deixei isso para um pouquinho para depois. Mas eu vou fazer com toda certeza e eu acho que isso é um ótimo primeiro passo que você tem que dar, fazer o teu próprio livro. Ter o seu próprio livro é uma marca pessoal. O livro chega aonde você não chega. Exato. O livro vai abrir caminhos que você nem imaginava que você ia chegar lá, né? E às vezes a pessoa pode até não curtir você, mas você tem um livro, não tem como a pessoa falar que você não tem autoridade, né? O livro é uma grande ferramenta de construção de branding, de marca, de autoridade. O cliente passa a te ver não só mais pelo preço, ele passa a te ver pelo valor que você tem da sua capacidade de trabalho, né? Verdade. Exatamente. Como é que você vê a questão da marca, André? Professor, eu também tenho um livro publicado pela editora 10X e esse livro me possibilitou recentemente dar entrevista num jornal reconhecido, uma entrevista televisiva, e uma das primeiras falas do apresentador ao falar sobre mim é o autor de livros jurídicos, né? Um livro sobre direito do trabalho. Aliás, você deu uma entrevista esses dias para a TV Record. Sim. No começo da entrevista, o cara falou, vamos conversar agora com o Dr. André, autor de livros jurídicos. Olha a importância de um livro. Talvez se você não tivesse o livro, com todo respeito à sua capacidade técnica, talvez se você não tivesse o livro, eles não tinham nem te convidado para palestra, para entrevista. Exatamente. Infelizmente eu não trouxe hoje aqui o livro, mas se depois a produção puder, coloca a imagem aqui do livro. E isso gera um brand importantíssimo para o escritório, para o advogado André. Ontem até estava conversando com o professor Sodero numa live, falando justamente de brand, da marca do advogado, né? Todo escritório quer ter uma marca reconhecida, uma marca forte, quer se destacar no mercado, no mercado advocatício, né? Quer se destacar para os seus clientes. E aonde começa esse trabalho? Através da marca. Tanto pode ser online, como pode ser também offline. Mas se você tem uma marca forte, é a sua porta de entrada. Através de livros, artigos que você publica, sua presença digital. Mas tudo leva para você construir uma marca forte. O cliente ele passa a te olhar do outro, tem um outro visão, um outro olhar, né? Sim. Tem muito advogado aí cobrando, é absurdo, doutor Marco Baroni, você que é especialista em divórcio, tem advogado de São Paulo fazendo divórcio por R$400. Tem. Não é? E, ou seja, e o pior, né? Ele vai acabar sendo reconhecido pelo mercado como um advogado barato. E um advogado barato, se esse barato pegar nele, ele não consegue mais se desconectar disso, né? Leva um tempo para se desconectar. O advogado barato, primeiro, que ele atrapalha todos os advogados que estão ali em volta. Porque ele começa a pegar clientes dos outros escritórios. Então, ele vai começar a ter um excesso de clientes. Vai ficar com muito cliente, só que ele vai começar a não dar conta. Porque ele vai ter um volume muito grande de trabalho. E, a princípio, a ideia de você cobrar barato é isso. Você pensa, vou ganhar no volume. Só que você trabalha muito e não tem o resultado financeiro. Certa vez eu ouvi, é melhor você ser líder de um exército de anão ou ter um bom general à frente, né? Sim. Baroni, como é que você vê o futuro da advocacia? Para onde caminha aí? A advocacia caminha para as redes sociais, ela caminha para a tecnologia, caminha para inteligência artificial. Eu não imagino hoje a advocacia do futuro sem que se tenha essas ferramentas muito bem dominadas, muito bem incorporadas na rotina, no dia a dia jurídico. Não é só mais ter uma boa formação acadêmica, é importante ter uma boa formação interdisciplinar, principalmente nessas áreas tecnológicas e de marketing. Uma visão 360 exato, do mercado, que vão permitir que você consiga alcançar os clientes hoje que estão aí. São 220 milhões de brasileiros e a gente hoje com as redes sociais, com a tecnologia, temos acesso a todas essas pessoas. Olha, uma coisa que é importante é a gente falar do diferencial, né? Marca, elas foram feitas para diferenciar as pessoas. Sim. Qual é o grande diferencial da advocacia do Marco Baroni? Como é que você enxerga o teu diferencial hoje em relação aos demais? Bom, o diferencial da minha advocacia, sem dúvida nenhuma, é atendimento de excelência e exclusivo. Atendimento personalizado, um atendimento pessoal.
Isso hoje é o que difere, com certeza, a minha advocacia. É difícil, é desafiador manter a advocacia nesses termos com um volume enorme, mas a gente se dedica para que esse diferencial seja entregue. Uma atenção, né, que o cliente... Na área de família, não é muito possível massificar o atendimento. A gente precisa ter um cuidado maior. Você está lidando com pessoas, com situações sensíveis, com famílias. Então, a diferença é esse olhar mais atento, essa escuta ativa para o problema do cliente, para que ele efetivamente possa não só ser atendido na sua demanda jurídica, mas chegar em casa tranquilo e viver a vida que merece ter. Doutora Marlene, como é que você enxerga o futuro da advocacia? Eu concordo com o colega, Dr. Marco Baroni. O futuro da advocacia realmente é a tecnologia, a internet. A pessoa tem sim que entrar nesse meio, senão fica para trás. Eu ainda sou meio tradicional, eu gosto muito de atender os meus clientes, de conversar com os meus clientes. Eu acho que isso é importante, ser humano, sabe aquela coisa, essa troca. Independente da tecnologia, nós temos ainda que guardar um pouco dessa coisa, sabe? De conversar com o cliente, ter uma troca. Você cria uma amizade. Eu, com meus clientes, geralmente acontece isso. Então, eu converso, eu gosto de ter uma interação maior. No fim, nos tornamos até amigos, né? Porque é importante, independente da internet, que a gente se torna uma máquina, que provavelmente com a IA, isso vai acabar acontecendo, e nós viramos quase nem sei o que dizer, somos controlados, vamos ser controlados por uma máquina. Então, quando eu penso nisso, isso me dá um certo pânico. Eu acredito que a inteligência artificial, ela vai automatizar de vez aqueles processos repetitivos nos escritórios de advocacia. Sim. E qual vai ser o grande lance, né? O grande ganho, né? Por um lado, vai sobrar mais tempo ao advogado fazer isso que o Marco Baroni falou, esse atendimento, essa atenção, né? Que máquina nenhuma vai substituir a atenção da doutora Marlene com o cliente dela, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente não pode perder esse lado humano que nós temos e deixar que a máquina tome conta de tudo. Então, o que a gente faz? Com relação aos processos, eu acho ótimo. Informatizar tudo, deixar tudo... você vai ter uma rapidez, né, na forma de você trabalhar, porque não tem mais aquela coisa de papéis, pastas. Isso já tenho feito no meu escritório há mais de 5 anos, já não trabalho com papel há muito tempo. Eu já informatizei o meu escritório já faz muito tempo, já há mais de 5 anos, e eu sou uma pessoa muito adepta à tecnologia. Então, tudo que é inovação, eu estou dentro, entendeu? Apareceu uma coisa, e essas coisas todas eu gosto de aprender, eu gosto de ir atrás. Então, tudo isso eu já coloco em prática no meu escritório. Você, quando é de uma geração, né, que é um pouco mais tradicionalista, aquela geração, né, que era tudo aquela máquina de escrever, como o doutor Cristiano falou, como eu sou dessa geração também e fui passando aos poucos, né, até chegar no computador, hoje na IA, então, olha isso, né, a gente pode dizer como era complicado mesmo trabalhar sem toda essa tecnologia, todas essas ferramentas antes. Mas era gostoso, não era tão ruim, não. Apesar, não era ruim, porque, de uma certa forma, era assim... Era uma advocacia mais romântica. É romântica, exatamente. Hoje já é uma coisa mais prática, né? Aquela coisa mais fria. Mas é importante porque a gente tem que seguir, né? Como é que fala? É o futuro. Então, a gente vai ter que seguir. Porque se você não segue o futuro, você está fora de mercado. Né? Vai estar fora do mercado. E qual é o grande diferencial da doutora Marlene e dos demais profissionais? Eu acho que a minha determinação, a minha forma de conduzir o processo, a minha condução com clientes, a minha forma de tratar os clientes. Eu dou prioridade, eu sou ágil, eu gosto de agilidade, eu gosto daquela coisa rápida, de não ficar deixando para depois. Eu costumo, assim, dependendo do cliente, eu não faço essa coisa de deixa para o estagiário ou deixa para o outro advogado atender. Eu gosto de falar, dependendo, eu converso, né? Eu dou atenção.
Então, o meu diferencial é isso, é a atenção que eu tenho com o cliente, por isso eu fidelizo. Meus clientes são de 15 anos, eu tenho cliente de 15 anos até 20 anos, então eu tenho mais de 30 anos de advocacia. Então, meus clientes mesmo, fiéis, que eles vão me indicando para outros, e geralmente eu acabo sendo advogada da família toda, porque começa com o dono da empresa, o empresário tal, e com a empresa, depois passa para a pessoa física do empresário, depois segue para a família, segue para a mulher, segue para os filhos. E é igual aquele médico da família. Exato. E a gente acaba se tornando o advogado da família toda. E geralmente, como eu faço empresarial, você começa pela empresa, mas as pessoas físicas, né? Os sócios são pessoas físicas. Então, você daqui a pouco começa também a advogar, tanto na área empresarial, como de repente está fazendo divórcio, você está fazendo inventário, você está até cuidando de coisas de família que você acaba se envolvendo. Advogado de família, rapaz, ele devia ter um outro curso. Além do direito... Psicologia. Psicólogo, cara. Outro dia foi uma mulher no meu escritório, uma guerra feroz. Não! A panela de pressão é minha. Aí eu olhei assim... a panela de pressão é de herança, que vem no sindicato e tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu tô na porta do shopping, vou comprar outra panela de pressão, a gente resolve essa parada agora aqui. Vamos assinar o divórcio. Exato. E acontece. E tem uma cartilha, né, de manual de sobrevivência, do pós-divórcio, né? Sim. Você quer dar confusão no divórcio? O cara separa da mulher, tá tudo bem. Aí no dia seguinte ele põe uma foto no Instagram com a nova namorada. Rapaz do céu! Já virou aquela guerra de novo. Verdade. Acontece muito isso, né? Acontece, muito. É certeza de confusão. André, como é que você vê aí o futuro da advocacia? Professor, eu vejo o seguinte. O futuro da advocacia ele vai se dividir em 2 advogados diferentes. Aquele advogado que a gente costuma falar que é o advogado de gabinete, que é o advogado que gosta de fazer a petição, é o advogado que vai fazer a audiência, é o advogado que muitas vezes vai até fazer o atendimento ao cliente, o SDR, o closer. Esse vai ser um modelo de advogado. O outro modelo é um advogado mais voltado para a gestão, um advogado mais empreendedor, um advogado que tem a consciência de que o escritório dele é uma empresa. Então, este advogado que tem essa mentalidade de empresário, ele vai começar... Advocacia como negócio, como empresa. Sim, advocacia como negócio, como uma empresa. Então, ele não vai se importar mais tanto em desenvolver a técnica dele, em fazer cursos voltados para previdenciário, para trabalhista. Por quê? Ele vai se preocupar com outras habilidades até que a faculdade não nos ensina. Marketing, gestão, vendas. Mas eu não sei vender. É treino, é técnica, estuda. Financeiro. Hoje, infelizmente, tem colegas ainda que misturam a conta física com a conta jurídica, ou que muitas vezes não tem nem a sociedade aberta ainda. Então, esse advogado que enxerga ali o seu escritório como uma empresa, ele vai começar a desenvolver essas outras habilidades. Eu, a doutora Marlene, fazemos algumas mentorias ali voltado para o advogado que já mudou esse mindset, mudou essa mentalidade, a gente já começa a perceber esse movimento, né? O aumento da procura dos colegas com relação a essas outras habilidades que, infelizmente, a faculdade não nos deu. Qual é o teu grande diferencial na advocacia? Meu grande diferencial hoje, claro, passa primeiro por um atendimento, porque a gente tem que ter um atendimento ao cliente de excelência. Então, aquele atendimento mais acolhedor, né, mais próximo do cliente. Toda a equipe é treinada para poder proporcionar esse acolhimento. Então, já está na nossa cultura esse acolhimento ao cliente. É ter procedimentos internos bem definidos, aonde os próprios colaboradores, a hora que o cliente chega ali naquele primeiro comando, naquela primeira entrada, que é pelo WhatsApp, ali ele já sabe exatamente por onde o cliente vai passar, por onde o processo do cliente vai passar. Eu gosto muito de uma fala do Marcos Marques, que ele fala o seguinte: resultado é a soma de processos internos, mais a qualificação do time constantemente. Exato. E isso dentro do G10, dentro do nosso grupo, é algo que a gente leva como regra. Não adianta nada você ter uma equipe boa técnica se os seus processos internos é uma bagunça. Exatamente. Também não adianta nada se você tem os processos internos e não tem uma equipe que se qualifica constantemente. E vou mais longe, tá?
uma parcela dos advogados, eles têm medo de qualificar a equipe. Ah, o cara vai ficar melhor. Que fique melhor do que você, né? Lá na empresa, eu trato meu escritório como empresa, eu falo para todo mundo lá, André, um dia você vai entrar pela porta, aqui é a Júlia que não me deixa mentir, né? Você vai entrar por aquela porta, um dia você vai sair e não vai mais voltar. E tá tudo bem. Sim. Mas quando você sair daquela porta e não mais voltar, eu espero que você saia muito melhor do que quando você entrou aqui. Perfeito. Porque o meu papel é formar líderes. Porque se eu crio um monte de gente mediana do meu redor, a empresa não cresce. E se a maré sobe, sobe para todo mundo. Aliás, esse é um conceito que eu aprendi com um camarada que chama Mário Magalhães. Toda a honra ao Mário. O Mário foi o primeiro mentor do Flávio Augusto, né? E tem uma coisa que a gente tem que fazer é honrar quem veio antes, né? Eles limparam o terreno antes. Então, treinar a equipe é fundamental, né? E o advogado que não entender isso, que tem que formar a equipe, tem que treinar a equipe, qualificar a equipe, investir em educação. Os nossos escritórios, as nossas empresas, elas, acima de tudo, são empresas de educação. Quando a gente contrata um estagiário e treina aquele estagiário para que ele execute aquilo, nós estamos educando esse profissional. Um dia ele vai embora, tá tudo bem, faz parte do jogo, né? E assim, é mais tranquilo você pensar dessa forma. Mas o nosso escritório de advocacia, mais do que nunca, é uma empresa de educação. Pegamos o número 1 do Google de demandas hoje, é demanda trabalhista. Sim. Muito reflexo de uma sociedade que não estuda, que não lê, que não se dedica, e reflexo também dos empresários que não qualificam a tua mão de obra, a tua equipe. Então, recado aí aos colegas advogados que estão nos acompanhando, o escritório é uma empresa e é nosso papel como líderes qualificar a nossa mão de obra. Nós sabemos o custo que gera um profissional mal qualificado. Custa muito para o escritório. Sim. Porque vai acabar fazendo uma peça mal feita, que vai gerar um resultado inesperado, vai gerar uma perda de prazo. Outro dia estava o advogado lá perguntando qual era o prazo de um agravo. Poxa, se você não sabe o prazo CPC processual, meu amigo, desculpa, volta para a faculdade, porque é o básico, né? É o básico. Então, assim, se você não qualifica a sua equipe, você vai pagar um preço muito caro, muito alto no final. Vamos voltar. Qual o maior desafio do André como advogado, como mentor, como profissional? Qual o maior desafio hoje no teu momento? No meu momento hoje, meu maior desafio é montar uma equipe que consiga acompanhar aquele meu pensamento, acompanhar aquilo que eu enxergo para o escritório. Porque hoje, infelizmente, encontrar pessoas qualificadas, encontrar pessoas, por exemplo, que estejam dispostas a participar do evento que vai ser agora feito, né, o Imersão. Poxa, eu convidei 3 colaboradores do escritório. Também. Apenas um falou, não, eu vou. Porque as pessoas a nossa equipe precisa começar a entender a nossa forma de pensar. E assim, André, mas você não coloca para eles. Coloco. Eu converso com eles. Todo mês eu faço uma reunião com eles. É gratuito, nem tá pagando nada. Exato. Então, hoje, meu maior desafio, eu acredito que o maior desafio da advocacia em si esteja nesse ponto. Mentalidade, qualificação dos colaboradores. Eu estive recentemente, Marco, no Conselho Federal da OAB, no evento da Conferência Nacional da Advocacia. Em troca com o Guinness, né? Foi lá como a maior conferência, o maior encontro de advogados do Brasil. É o maior do mundo. O Brasil é o país que mais tem advogados. E foi uma engenharia política feroz, né? Até agradeço ao Conselho Federal da OAB, ao presidente Beto, para colocar um stand de uma empresa de publicidade dentro do evento. Foi uma engenharia política feroz, né? Passou um jovem advogado, ali na minha frente, olhou assim e falou, advogado pode fazer marketing? Falei, cara, você mora em que planeta? Meu Deus. Ele falou, quantos você tem? Ele falou, 24. Falei, você tem Instagram? Já viu falar de Facebook? Falei pra ele. Né? A advocacia, assim, vem de uma herança, né? Bem difícil, né? Sim. E ali foi um desafio, né? Foi uma primeira empresa de marketing no evento. Eu trato meus negócios como marca, né? Primeira empresa de marketing no evento do Conselho Federal. Então esse desafio, cara, de mudar mindset, mudar mentalidade, é algo constante. A molecada, vamos pôr assim com todo respeito, sai da faculdade com uma mentalidade que a advocacia é comprar uma mesma cadeira, comprar uma máquina de café, comprar um terno e esperar que o cliente vai chegar. Não é, não. E toda hora o cliente vai passar, né? Doutora Marlene, qual é o teu maior desafio no momento? Então, o meu maior desafio é justamente isso também. A qualificação de colaboradores. Porque, como o doutor André falou,
É difícil, a formação acadêmica hoje está complicada. O pessoal sai da faculdade e praticamente não sabe nada, não aprende nada. Se não aprende a parte acadêmica, imagina na prática como é que essa pessoa vai se sair. Então, ela não sabe absolutamente, praticamente nada. Então, quando uma pessoa chega para você e pergunta qual é o prazo de um determinado recurso, é assim de arrepiar, porque uma pessoa que sai da faculdade, o mínimo que deveria saber é que existe um código de processo civil, existe um código, né, uma CLT, existe código para isso, então é só ir lá e estudar, e ler. Então, o que acontece? Essa geração de hoje que eu percebo é muito acomodada, então é tudo muito, Google, né? É tudo Google. Então, não é capaz de abrir um código de processo civil, uma CLT, qualquer código. Preguiça mental, né? Preguiça mental, mentalidade. Então, eu costumo falar o seguinte, a pessoa tem que trabalhar isso. A mentalidade, a pessoa assim, tem que ser visionária, a pessoa tem que sair, porque muitas vezes ela fica tipo assim, limitada, fica muito limitada, de repente o curso que fez, a ambiência, o tipo de pessoas com as quais ela andava na faculdade, ou depois que saiu da faculdade, que ela continuou andando, isso atrapalha demais. Porque se ela muda essa ambiência também, ela muda o pensamento. Então, isso vai moldando a pessoa. Muda a ambiência, muda os resultados. Muda o resultado, porque se você faz sempre a mesma coisa, você não pode ter resultado diferente. Então, se você não muda a sua mente, não muda a sua mentalidade, a sua capacidade de gerir alguma coisa, de aprender, a intenção de aprender cada vez mais, porque a educação é fundamental, depende de qualquer coisa, a educação é fundamental. Você tem que aprender, pelo menos, estudar, trabalhar o seu lado emocional. Porque se você não tem capacidade para abrir os seus horizontes, se você não é uma pessoa visionária... Inteligência emocional é uma característica fundamental para o sucesso, né? Exatamente. Então, a pessoa tem que trabalhar esse lado emocional dela, porque alguma coisa está travando. Então, se ela quer crescer e ela não consegue se desenvolver, é porque tem alguma trava. Então, esse lado emocional tem que ser trabalhado, independente da parte processual, essa parte toda técnica, ela tem que trabalhar o lado... Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, para você se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida, não importa só você as coisas materiais da sua vida que você consegue, mas você tem que estar com o emocional muito bom. Sim, o equilíbrio. Porque equilíbrio. Se você não tem esse emocional, você pode ganhar o dinheiro que for, você acaba perdendo, ou você é uma pessoa infeliz. Você nunca vai estar satisfeito com aquilo. Então, para você realmente se tornar uma pessoa bem-sucedida, não importa só ganhar o dinheiro. Importa você estar feliz com você e com aquilo que você... com as pessoas e com tudo que está ao seu lado. Então, isso é importante. Baroni, qual é o teu maior desafio na advocacia hoje? Pessoas e processos. Pessoas e processos. Como você bem falou, é isso que faz o resultado ser fora da curva, é você ter um resultado acima da média, é você alcançar o sucesso e que esse sucesso esse sucesso permaneça, que ele se perpetue no tempo, né? Então, quando eu falo, né, pessoas e processos, felizmente as redes sociais alavancaram o volume de clientes e treinar pessoas para que possam dar conta dessa demanda e fazer os processos para que essas demandas sejam atendidas rapidamente e que todos saibam aquilo que devem fazer. Esse hoje é o meu desafio, é gestão. Qual mensagem você deixaria ao futuro, né? Aqueles advogados que estão assistindo gravado ou estão assistindo, né, com o passar do tempo, estão lá no platô. Qual mensagem você deixaria a esses advogados e qual mensagem você deixaria ao futuro? Bom, para os advogados, a mensagem é a seguinte: estudem disciplinas que você não vê na faculdade. Estude áreas do saber diferentes. Então, é estudar vendas, é estudar marketing, é estudar liderança, é estudar neurociência, programação neurolinguística, enfim, se desenvolva pessoalmente, porque você só vai alcançar o seu estado superior se você intimamente ser essa pessoa. Um profissional multidisciplinar, né? Exatamente. Se você não for essa pessoa, você não vai chegar lá. Então você não pode se contentar a estudar único e exclusivamente aquilo que você viu na faculdade, aquela área do saber em que você vai atuar, né? Acho que fundamental é você ter uma visão multidisciplinar, não só do direito, mas das habilidades necessárias. Habilidades pessoais, né? Exatamente, de desenvolvimento pessoal, diferentes das jurídicas que vão levar você adiante. Doutora Marlene,
Qual conselho eu só deixaria aos jovens advogados, ao futuro da advocacia? Ai, jovens advogados, vocês, primeiramente, a educação é fundamental. Agora, vocês têm que, o conhecimento também, como o doutor Marco falou, vocês têm que aprender outras habilidades, não importa só o que você aprendeu na faculdade. Em segundo lugar, você ter um nicho de trabalho, você saber aquilo que você gosta de fazer. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz muito bem feito. Então, descubra uma área que você gosta bastante e invista nela. Invista nessa área. Isso não interessa se você você se tornar um especialista naquela área. Não importa se você só está advogando numa área, mas você pode ter uma equipe que faça outra, você pode ter uma gestão do escritório e você pode conseguir. Você sendo aquela pessoa, aquela autoridade naquela área, isso também é um chamariz para o seu escritório. Isso aí é uma autoridade que você cria. Então, tem que saber qual a área você quer, qual área você quer se destacar, que você quer ser conhecido, quer ter autoridade. Então, depois que você conhecer isso, vai investir em outras coisas. Na educação, no conhecimento, nas habilidades pessoais, sociais, intelectuais, tudo que for necessário. Inclusive, liderança, empreendedorismo, que mais que tem? PNL, programação neurolinguística, todos esses cursos. Vendas, gestão, marketing, inteligência emocional. Marketing jurídico, inteligência emocional. Então, são várias coisas que você tem. Hoje, não adianta só sair da faculdade e achar que está tudo certo. Você tem que estudar sempre. Você não pode parar de estudar. Então, o conhecimento é uma coisa assim que você não pode parar. Você não pode se acomodar. Então, não fica limitado. Não fique limitado em apenas uma coisa. Assim, você faz sua área, mas a sua visão é ampla. Então, você vai sim expandir esse conhecimento. Você vai aprender outras habilidades para que você consiga, juntando o seu conhecimento com todas as habilidades que você possuir, fazer da sua gestão um sucesso. Fazer dos seus coordenados, os seus colaboradores, um sucesso. Porque se você sobe, os seus colaboradores se a maré sobe, se a maré sobe, todos junto. os barcos sobem. E tem uma frase que encaixa muito bem na tua fala, né? Muito. Você só vai ter a vista da montanha que você subir. Exatamente. Quando você estiver no topo, você não vai olhar para baixo, você vai olhar ao lado. Porque ao lado estarão as pessoas que você ajudou a subir. Então, para você ajudar essas pessoas a subirem, você tem que ter esse conhecimento amplo, você tem que ter todas essas habilidades em você. Não adianta você só ficar limitadinho naquela coisa. Você no estudo diário, né? No estudo diário. Você vai ter que abrir a mente para todas as habilidades. E não é só isso. O importante também nas pessoas não ser aquela pessoa egoísta. Eu sei, é meu, é tudo para mim, eu quero só para mim. Não. Você tem que saber também espalhar aquilo para outras pessoas, dar oportunidade para que as outras pessoas cresçam com você. Ouvir pessoas que têm resultado, Ouvir né? pessoas que têm resultado, porque aquilo volta para você. Quanto mais você ajuda pessoas, aquilo retorna para você. E já imaginou você olhar ao lado e ver que todas aquelas pessoas que começaram lá embaixo, hoje estão ali Tem um autor galgando. americano que traduz muito a tua fala. O autor chama Jim Rohn. Eu gostaria muito de ter conhecido, só que infelizmente ele já não está mais aqui entre a gente, né? Em corpo, mas a mentalidade tá. Ele fala que nós somos a soma das pessoas que nós andamos, dos livros, dos ambientes, né? E a galera, se não entender o que é esse conceito de ambiência, vai ficando para trás. André, fala uma coisa para mim. Qual o teu conselho aí, os jovens advogados? Como é que mensagem você deixaria para essa galera? Eu falaria o seguinte: pro futuro da advocacia. Advogado, advogada, seja intencional e seja estratégico. Outro dia eu estava ouvindo um podcast com o Joel J e ele falando que assim, que ele sabe os pontos fortes. Intencional é a palavra, né? Intencional é a palavra. Ele sabe os pontos fortes dele, ele sabe os pontos fracos dele, mas ele não sabe os pontos cegos dele. Então assim, hoje eu vejo muitos advogados atuando em ações de moda, por exemplo. O que tá dando dinheiro agora? Então vamos atuar naquela área. Vai pulando, né? Agora dar dinheiro nada dá, né? É a revisão da vida toda. Mas isso não vai dar em nada. Só que qual que é o ponto cego? Qual que é aquela ação que ninguém tá enxergando? Isso é ser estratégico. Ser intencional é fazer uma parceria ali. Por exemplo, o Dr. Marco Baroni é especialista em direito de família. Tem até livro falando de divórcio. Então por que eu não vou fazer uma parceria, propor uma parceria que seja vantajosa para o escritório, para o Dr. Baroni? Isso é ser intencional. Eu vou atender o meu cliente, vou atuar em uma área que eu não atuo e vou trazer resultados para o escritório, aumento do faturamento. Então assim, hoje o advogado
Se ele quer ter sucesso na advocacia dele, ele tem que ser estratégico e ele tem que ser intencional. Intencional. Intencional se colocar nas melhores mesas, intencional em quem ele tem que fazer network, né? Esse ano foi um ano assim muito intencional para mim, né? Eu comecei o ano com uma lista de relacionamentos que eu precisava construir e eu fui intencional. E vou falar bem devagar, com calma, para que as pessoas entendam. Network, relacionamento, você compra. Compra como? Você compra o acesso participando de certos ambientes. Sim. Né? Hoje eu participo de vários mastermind. A vida mudou muito rápida para mim, né? Hoje eu invisto mais de R$500 mil por ano em grupos assim e me acelera o meu crescimento de uma forma gigantesca. Eu passo a mão no telefone, eu tenho qualquer tipo de dificuldade, eu vou lá no grupo, eu posto 5 minutos, a resposta está no meu WhatsApp de pessoas que têm muito mais resultado e muito mais sucesso do que eu. Fala assim, Cristiano, não vai por aqui, vai por ali. Então não é o quanto você investe para estar naqueles ambientes, é quanto você perde não investindo naqueles ambientes, né? Então essa mentalidade de você andar com pessoas de sucesso para que você seja um também. Se você andar com 5 pessoas de sucesso, se você pagar o preço, não é só o preço financeiro, tá? Escrever o livro tem que escrever, participar do podcast tem que participar, estar nos ambientes que tem que estar, né? A tendência é que você também tenha resultado. Agora tem muita gente que quer ter resultado por osmose, e aí não tem como. E né? outra, né, professor? Ser intencional, participar de grupos como esse, igual o G10 que a gente participa, não é simplesmente tirar proveito, né? Primeiro você tem que se mostrar útil, gerar valor, Exato. estar ali para servir, Network nada mais é do que você gerar valor primeiro. Exato, exatamente. Né? Indica um livro aí, Dr. Marco Baroni. Bom, já que você falou de Mastermind, vamos indicar A Lei do Triunfo ou As Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. Um clássico. É um livro indispensável para qualquer área de atuação e, quem sabe, essencial para uma carreira jurídica de sucesso. Clássico. É um clássico. É um livro que todo advogado, é um livro grande, né? Sim. 800 páginas, mas é um livro que todo mundo deveria ler. Um conceito de mentalidade, né? Qual a tua rede social? @Marco Baroni Advogados. Doutora Marlene, indica um livro aí. Então, tem o livro, eu acho assim, que o advogado independente tem que estar armas da persuasão, se ele quer também, né, adquirir Robert Cialdini. Robert Cialdini. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais, entendeu? É muito importante, porque a parte de vendas, a parte comercial da advocacia, aí ele vai aprender os insights, vai ter vários insights. Então, eu indicaria Armas da Persuasão. É um livro clássico. Um livro de gatilhos mentais, uma ferramenta de vendas importantíssima. Sim. O livro é um gatilho mental, é uma autoridade. Sim. Tá no podcast, é um gatilho mental. É uma autoridade, né? Qual a tua rede social, doutor? É @dra.Marlene Tavares. DRA de doutora, né? DRA.Marlene Tavares no Instagram. E tem no YouTube também, é o mesmo. Muito bom. André, indica um livro aí. Provavelmente a advogada que está assistindo esse podcast vai começar a pensar diferente, vai começar a olhar uma mentalidade diferente, vai começar a olhar o escritório dele como uma empresa. Então, para começar o próximo passo, digamos assim, depois de assistir esse podcast, o que eu recomendo é o Mito do Empreendedor. Pô, livraço. Muito Ótimo. bom. Que ali você já começa a enxergar a diferença do técnico para o gestor, para o empresário. Você contrata para crescer, não é estar no ambiente, é trabalhar pela empresa. Então, ali eu entendo que é o próximo passo, depois desse podcast, para o advogado que quer mudar essa chave, que é enxergar o escritório dele como uma empresa. Eu queria indicar um combo com a coletânea do Russell Brunson, é um americano. Né? São 3 livros clássicos de marketing, e ele fala exatamente que um dos principais erros do qualquer profissional é não saber com quem ele quer falar. Então é um livro que eu gostaria de indicar também. A gente sempre termina o podcast indicando livros, gerando valor para as pessoas. Isso pra gente é o mais importante. E qual é o teu Instagram, André? Meu Instagram, tenho 2 Instagrams. Vou deixar hoje que eu estou mais trabalhado, que é o @Método Advocacia Sucesso. Lá eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, gestão para advogados. Tenho feito lives constantemente. Doutora Marlene estará lá em uma das lives. Já deixo o convite aqui para o professor Cristiano, para o Marco Baroni. Vai ser um prazer. Também deixo convite aqui. Marlene, quer agregar algo mais aí? Não, professor, eu só quero agradecer a oportunidade, o convite e estar aqui nessa ambiência de advogados fora de série, outliers. Muito bom. Doutora? Aí eu quero acrescentar assim, gente, eu tenho um e-book disponível, está no link da bio do Instagram.
É Gestão Eficiente de Escritório de Advocacia. Então, lá você já vai ter umas dicas importantíssimas que você já pode utilizar. Se você quer empreender, é importante. Então, dá uma lida, baixa aquele e-book, entra no meu grupo do WhatsApp, que eu tenho coisas importantíssimas ali que você vai saber, quentíssima, em breve. E outra coisa, esse é um presente, porque esse e-book foi muito bem elaborado, pensando em você, que quer ser alguém na vida, que quer crescer, que é um advogado de sucesso. Se você ler este e-book, colocar em prática, colocar em prática, não adianta só ler, ou senão baixar e deixar lá no computador. Leia. Não tenha preguiça de ler. Eu não sei nem para onde... Pra cá. Eu não tenho preguiça de ler. Leia, porque não adianta baixar e deixar lá que achando que vai entrar na sua cabeça, que não vai. E pratique. Coloque em prática, vai dar tudo certo. Alguma outra mensagem, André? Professor, eu só tenho que agradecer novamente o convite, agradecer aqui a participação dos nossos colegas do G10 e estamos aí para muito trabalho. 2024 vai ser um ano bem promissor. Sim, muito bom. Um ano de bastante crescimento e... Os advogados que estão aqui nos assistindo, lembra, intenção e estratégia. Isso aí. Pessoal, com esse podcast nós encerramos a série de podcast de 2023. A gente se vê novamente aí em janeiro com uma sequência de novos podcasts, né? Já numa nova ambiência, né? Que quem é do G10 sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas ainda não posso divulgar. Mas numa sequência de uma nova ambiência, para mim foi um ano muito incrível, muito de grande crescimento. Posso falar uma coisa para terminar? Eu acho que não foi falado aqui, mas é importante falar sobre a minha entrada no G10. Foi uma coisa assim que eu já estava pensando em fazer isso já há algum tempo e eu fui deixando, não faça isso, já tenha essa em mente, já entra logo, porque também para mim foi uma virada de chave, que muitas coisas que antes eu achava que eu poderia resolver sozinha, realmente, se você não tiver um mentor, uma mentoria, dificilmente você abre a sua cabeça e tem esses insights maravilhosos que todos têm. Hoje você tem essa possibilidade de ter um mentor. No meu tempo não existia isso, porque se existisse isso lá no meu tempo, eu teria feito. Eu teria acelerado o processo em 10 anos, assim. Hoje você tem essa possibilidade de acelerar o processo na sua advocacia 10 anos em um, se bobear. Então, tenha um mentor, corra atrás disso, uma mentoria importantíssima. Quero agradecer aos colegas aqui, ao Baroni, doutora Marlene, doutor André, a todos aqueles que passaram por aqui, por essa mesa esse ano. Foi um ano incrível, um ano de grande crescimento. 2024 vai ser muito ainda maior, né? A gente está trabalhando para isso. Eu não acredito em milagre, não acredito em sorte. Sorte, milagre, né? Sempre me encontrou trabalhando. Eu acho que é dessa forma que as coisas acontecem, né? E se você ainda não segue aqui, segue o canal, ativa o sininho, né? Eu vou deixar aqui abaixo a rede social desses feras. Siga essa galera, com certeza não foi um podcast, foi uma aula, foi um grande aprendizado com esses colegas aqui, advogados, mentores, especialistas que agregaram muito nesse podcast de hoje. Obrigado, viu? Obrigada. Até o próximo, pessoal. Até.